Olá, gente, tudo bem? Essa aula é sobre reino protista e algas. Então, a gente está na nossa última aula sobre reino protista. A gente já falou sobre reino protista e protozoários, doenças causadas por protozoários, e agora vamos falar sobre o reino protista e as algas. Então, características gerais. As algas, elas são seres protistas, pertencem ao reino protista juntamente com os protozoários, são eucariontes e autotróficos fotossintetizantes. Então, elas produzem seu próprio alimento fazendo fotossíntese. Então, ela tem um pigmento, tem cloroplastos na sua estrutura, certo? Na sua parede celular tem cloroplasto e clorofila, tá? E outros pigmentos que são capazes de fazer a fotossíntese. Vive em ambientes aquáticos e úmidos, tá? Podendo também viver associados, em troncos de árvores, por exemplo, formando os líquens. Elas podem ser uni ou multicelulares, pluricelulares, filamentosas. Geralmente com parede celular contendo celulose. Geralmente porque tem um tipo de alga que não vai ter essa parede celular, tá? A gente vai ver mais na frente. Possuem pigmentos presentes no seu interior, além da clorofila A, tá? Que é mais abundante. São fundamentais para a manutenção da vida da Terra, já que elas produzem cerca de 90%, Tem pesquisas aí que dizem que ela produz cerca de 90% do nosso oxigênio. Então, o maior produtor de oxigênio são as algas. São considerados os principais produtores dos ambientes aquáticos. Então, elas são a base da cadeia alimentar no ambiente aquático, tá? Apesar de algumas delas não parecerem, como plantas, por serem grandes, como os kelpis, por exemplo, elas não têm folha, caule ou raiz. O corpo dela é formado por um que a gente chama de talo. Elas não possuem tecidos verdadeiros, tá? Então, a importância das algas. A gente tem, como eu já citei, as algas são importantes como fonte de oxigênio, maiores produtores de oxigênio, estão na base da cadeia alimentar aquática, com o fitoplâncton, que é responsável por grande produção aí de oxigênio. Em muitos países, principalmente no Oriente, as algas fazem parte da alimentação, porque elas são fontes de proteínas, vitaminas e sais minerais. É o caso, por exemplo, do nori. É um tipo de folhinha, de alga, que é feito o sushi, certo? Aquela pastinha ali, o nori, ele é muito rico em proteína, às vezes até mais rico do que alguns tipos de carne. Então, até uma alternativa aí para quem não quer comer carne. Então, ela é riquíssima em proteína. O H, os alginatos e os carraginanos, que são coloides, que podem ser extraídos de algas marinhas, tá? De um tipo de alga marinha que são as rodófitas. Esse H, ele é usado em laboratório, tá? Na microbiologia, por exemplo, para cultivo de bactérias, tá? Ele vai nutrir, feito um pozinho, que vai fazer um gelzinho, que a gente coloca numa plaquinha de Petri, tá? Quem for um dia da área, se interessar por essa área, vai trabalhar com isso aí. E esse meio, esse H, ele vai dar nutrientes para as bactérias. É um meio de cultivo de bactérias. Os alginatos, que é utilizado bastante em indústrias alimentícias, tá? Com bebidas também, na fabricação de sorvetes, cervejas. E os carraginanos, que são coloides, tá? Que eles podem ser utilizados para fazer gelatinas, patês, até tintas e cosméticos. A gente encontra muito na pasta de dente, tá bom? Então, H, alginato e carraginanos são coloides que são extraídos de um tipo de alga. As algas podem ser utilizadas como uma forma de adubação natural. Então, elas podem ser utilizadas como fertilizantes naturais,
e são bastante eficazes. Seus talos são ricos em minerais essenciais para o desenvolvimento das plantas, pois eles vão ter nitrogênio e potássio. Na medicina, já se usa, né? Tem comprovação aí de que as algas podem ser utilizadas para o tratamento do bócio. Também são utilizadas para redução, certo? Para redução alimentar, né? Nesses tratamentos, para você reduzir o apetite, tá? E tem pesquisas aí sendo realizadas no tratamento de outras doenças, como asma, bronquite, verminose, artrite e hipertensão. Também elas podem ser usadas como biodiesel. O filo Chlorophyta. Vamos agora começar a classificar as algas. Então, a gente já falou das características gerais e da importância. Vamos ver agora a classificação. Então, é um grupo bastante diversificado. As clorófitas, elas são as algas que a gente chama também de algas douradas. E também dentro delas estão as diatomáceas. Então, são algas brilhantes, por isso que a gente chama de algas douradas, tá? Daí vem o nome. Vivem em água doce e água salgada. Então, o grupo abrange aproximadamente 500 espécies e pode ser uni- ou multicelulares, e algumas podem formar colônias, certo? Essas diatomáceas, elas antigamente eram usadas, faziam grandes depósitos de diatomáceas, eram usados para construções. Filodinófita, tá? Os dinoflagelados. Dino vem de 2 flagelos, são algas dotadas de 2 flagelos. Essas são de grande importância, pois elas têm 2 fenômenos, tá? Da natureza que estão relacionados a elas. Um é a bioluminescência, como está aqui nessa imagem, tá? Que elas possuem a mesma substância, certo? Química, que dá luminosidade nos vagalumes, por exemplo, elas têm, certo? Aí causa esse fenômeno. E o outro é o fenômeno da maré vermelha, que é um indicador, um bioindicador, por exemplo, de poluição, de que está tendo algum desequilíbrio ecológico ali naquele ambiente. Aí o que é que acontece? A água fica superaquecida, cheia de nutrientes orgânicos, que pode ser indicador de poluição, e com isso prolifera-se muito mais algas, tá? Desse tipo. Aí elas liberam a toxina. Essa toxina, ela deixa a coloração avermelhada. Então, as algas dinoflageladas são responsáveis por esse fenômeno da maré vermelha. Alguns dinoflagelados são bioluminescentes, como eu falei, por conta da luciferina, tá? Que é a enzima luciferase encontrada nos vagalumes. Filoeuglenófita é composto de algas unicelulares, autotróficas ou heterotróficas. No caso de ausência de luz, elas podem se tornar heterotróficas. Elas apresentam flagelo, tem cerca de 900 espécies, tá, de euglenófitas. Elas ocorrem tanto em ambiente doce, rico em matéria orgânica, tá? E poucas em ambiente marinho. Essa alga é uma exceção, que não vai ter parede celular, certo? Mas ela vai possuir o vacúolo contrário, que vai impedir que ocorra lise na membrana dela. Filoclorófita são as nossas clorofícias. Esse nome vem da clorofila, rica em pigmento, tá? De clorofila. São as nossas algas verdes. Então, é um grupo mais diversificado, com cerca de 1.700 espécies, aproximadamente, tá? Predominantemente de água doce. Então, vai ter alguns representantes marinhos, que vão ser bentônicos, né? Presos em substratos. E alguns terrestres, formando os líquens, tá? Outros nos polos, nos gelos dos polos. Essas algas a gente pode encontrar até desde aquele musgozinho que aparece na piscina, pode também ser nos rios, nos lagos, pode ser algas clorofícias, que é a mais abundante. Feofita, né? O filo feofita, ou algas partas, feofícias.
são abundantes no Brasil. A gente encontra muito ela na praia, que vocês podem até muitos dizerem aí que a praia está cheia de sargaço. Sargaço é um tipo dessas algas pardas, tá? Nem todas são sargaços, mas ela é bastante abundante aqui no litoral do nosso país. Elas ocorrem em maior parte do ambiente marinho e todas são multicelulares. Elas podem ser microscópicas e atingir até cerca de 60 metros, tá? Fazendo aquelas grandes florestas marinhas, que é o caso dos kelpes. A parede celular, ela é composta por polissacarídeo do tipo celulose, vai ter alginato, galactinatos, né, rica em nutrientes, e também pode ser utilizada aí como alimento. Filo rodófita. Bom, é desse filo aí que a gente extrai aquele H, né, que eu falei lá na frente. Então, abrange as algas vermelhas ou rodofícias, tá? Esse nome aí vem vermelho. Eles são predominantemente marinhos e multicelulares. A principal diferença aí dessas algas, né, das outras multicelulares, é que elas não apresentam flagelos. Reprodução. Bom, essa parte é a que deixa a gente um pouquinho mais confuso, tá? Mas eu espero que vocês consigam entender. Então, as algas, elas podem se reproduzir de maneira assexuada e de maneira sexuada. A maneira sexuada ocorre com os unicelulares, né? A maioria dos unicelulares é bem simples. O que é que vai ocorrer? Divisão binária. Então, aqui nessa imagem, a célula, quando ela quiser se dividir, ela vai aumentar o seu tamanho, seu material, sua estrutura, e vai ocorrer uma divisão no meio, formando duas outras algas, cópias, né? Fragmentação ocorre com algas multicelulares, já filamentosas. Então, cada pedacinho da alga, certos fragmentos vão dar origem a outras algas. E ainda tem outras algas multicelulares que vão produzir células flageladas, que a gente chama de zoosporos, nos quais vão se reproduzir por zoosporia. A reprodução sexuada. Então, existe o ciclo haplobionte e o diplobionte, tá? Como é esse ciclo? Em muitas algas aquáticas, vai ter a produção de gametas, que vão se fundir e vão originar zigotos. Esses zigotos, após curto tempo, né, de dormência, lá de estabilidade, eles vão sofrer meiose. Então, vai ter gametas, esses gametas são haploides, vão se unir, formar um zigoto diploide, que fica em estado de dormência. Depois, ele sofre meiose e forma outras células haploides, certo? Então, esse ciclo a gente chama de haplobionte, tá? A meiose vai ocorrer na fase do zigoto, sendo chamada de zigótica, e a gente só vai ter um indivíduo aí adulto, por isso que vai ser haplobionte, tá? Então, as algas também podem se reproduzir por alternância de gerações, tá? Haploides, oreaploide, oreadiploide. Isso pode ocorrer com o gênero uva, por exemplo. Então, elas vão ter essa alternância de gerações. No ciclo diplobionte, diplom, dois indivíduos. Então, temos dois adultos. Vai ocorrer aí a alternância. O que é que vai acontecer nesse ciclo de alternância de gerações? A fase diploide, damos o nome de esporófito, tá? O esporófito, que é 2N diploide, ele vai produzir células, ele possui células reprodutoras de esporos. Aí os esporos, eles são haploides. Portanto, vai haver meiose nessa produção. Então, no ciclo diplobionte, tem dois adultos e o primeiro adulto a gente chama de esporófito, que é diploide e produz esporos. Esses esporos sofrem meiose. Aí os esporos são liberados no ambiente e quando encontram um local adequado,
eles vão dar origem a organismos haploides, que vai ser os gametas. Então, esporo não é a mesma coisa de gameta não, tá? Eles, quando encontrarem um ambiente adequado, é que eles vão dar origem ao gameta. Então, quem vai dar origem ao gameta, ele vai vir originado do esporófito, certo? Aí, esses gametas, eles são produtores, né? Esses gametas se unem, certo? Vão formar o gametófito. Então, esses produtores de gametas são os gametófitos. Apresentam geração gametófita. Então, os gametas, eles vão se fundir, vão formar o zigoto, que é diploide, que vai crescer e vai formar o esporófito. Então, ora vai ser esporófito, ora vai ser gametófito. Então, o esporófito, repetindo, o esporófito, ele é 2N, ele é diploide, certo? É a fase diploide, ele vai produzir esporos. Aí, esses esporos vão encontrar um ambiente e vão produzir, vão sofrer meiose, vão encontrar um ambiente adequado e vão dar origem a os gametas, que é outra forma adulta, certo? Que são os haploides. Aí, esses gametas se unem, formam o zigoto, que esses gametas se chama de fase gametófito. Aí, esse gametófito vai formar o zigoto, que depois ele vai se desenvolver e vai se originar o esporófito. Então, eu tenho aqui, certo? Célula, isso aqui é o meu esporófito, certo? Ele desenvolveu células, que ocorreu meiose, formou esporos. Esses esporos aqui são haploides, vão dar origem aos gametas, certo? Ao gametófito. Aí, esse gametófito vai depois vai se unir, vai formar o zigoto. Esse zigoto depois vai se desenvolver e vai formar um novo esporófito. Isso é alternância de gerações. Conjugação é outro tipo de reprodução sexuada. Então, as algas filamentosas, certo? Nesse caso, são algas filamentosas de água doce. Vai ocorrer o que? O pareamento. Elas vão se unir, aí uma partezinha da outra, nessa união, vai conseguir transferir material genético. Isso é material. Aí, essa comunicação, quando elas se juntarem, vai ocorrer a fecundação. E assim, depois vai ocorrer a formação do zigoto, que vai sofrer meiose e que vai liberar, certo? Vai formar originar outro filamento haploide, tá? Então, eu tenho aqui 2 filamentos. Esses 2 filamentos se uniram. Ocorreu a fecundação. Após a fecundação, formou-se o zigoto e sofreu meiose. Após a meiose, vai ocorrer a liberação de outro indivíduo haploide, que vai dar origem a outro filamento. Então, esse é o conjugação, tá? Então, meiose sempre vai formar, né, indivíduos haploides, certo? Só lembrando aqui. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A gente concluiu agora o reino protista. Qualquer dúvida, entrem aí em contato comigo e a gente compartilha, tá? Compartilhem as nossas ideias. Curtam aí se gostaram e até a próxima aula. Tchau, gente!